Oi, eu sou o professor Feliciano e nessa postagem nós vamos conversar sobre as fakes bolsonaristas que animam esses acampamentos, essas reuniões de bolsonaristas. A fake que eu vou tratar nessa postagem em específico é sobre o real vai acabar e o comunismo será decretado no governo Lula. Se não tiver, então o comunismo vai tomar conta. Aí o Haddad já anunciou hoje. Moeda real vai acabar. Essa semana já. Então, a moeda vai ser única na América do Sul. Colocar na sua cabeça e dos amigos, dos vizinhos, que tem que ir. Ou vai engolir o comunismo, vai perder as propriedades privadas, vai perder o seu trabalho. É muito séria. A extrema-direita criou uma maneira de fazer política, que a gente já viu, que é a construção de fakes, mas elas só dão certo porque elas constroem um demônio no futuro. Assim como os pastores evangélicos pregam a existência de um demônio que vai destruir a família, a extrema-direita prega o comunismo que vai acabar com as propriedades privadas. Foi exatamente o que essa senhora disse, que a introdução da moeda única, que haveria uma única moeda, acabaria com o real e que levaria em seguida à destruição da sociedade brasileira e a implantação do comunismo. Isso é verdade? Para saber se é verdade ou não, vamos assistir uma entrevista do embaixador argentino em que ele conta exatamente o que está sendo pensado. Eso no significa que cada país no tenga su moneda, lo que significa una unidad para la integración y aumento del intercambio comercial en todo este bloque regional, que como dijo el presidente Lula, fortalecer el Mercosur, ampliar a la Unión Latinoamericana, es muy importante. Bom, o que vocês viram é que não está sendo pensado em acabar com o real ou acabar com o peso. O que o embaixador argentino conversou com Haddad, o que eles estão conversando, tentando implantar, é a existência de uma moeda comum de comércio entre o Brasil e os países sul-americanos. Da mesma maneira que você tem o dólar, que é a moeda de referência do comércio internacional do Brasil com os outros países, haveria uma moeda comum do comércio entre o Brasil e os países sul-americanos. Mas por que isso, Feliciano? Ora, você tem um problema muito grave, que é a dominância americana hoje, no início do século XXI, em que impõe como sanção aos países que não seguem a vontade americana, impõe como sanção o prender as reservas internacionais. Então, por exemplo, a Rússia tem reservas internacionais em dólares, só que ela não pode usar, que elas estão em títulos norte-americanos e os Estados Unidos simplesmente prendem os títulos. Assim como assim como aconteceu com a Rússia, aconteceu com a Venezuela. E os Estados Unidos haviam ameaçado a China e outros países. Em razão disso, a China e a Rússia passaram a comercializar entre yuan e rublo. Em razão disso, a Rússia passou a vender petróleo para os países europeus, para todo mundo, com rublo e aceitando yuan. Nosso problema atual aqui no Brasil é que nós temos uma reserva de hoje é 300 bilhões de dólares, e que existe a possibilidade dos Estados Unidos, uma possibilidade, os Estados Unidos dar uma louca e prender as nossas reservas. Aí a gente está ferrado. Então todos os países estão buscando fazer comércios com outras moedas de troca. É simplesmente uma moeda de troca. O Banco Central argentino continua, o Banco Central brasileiro continua, a gente continua utilizando o real e na Argentina continua utilizando o peso. Essas ideias que Bolsonaro passa para essa população, para esse povo, vem lá da campanha de 2018. A extrema-direita mundial, isso não é um fenômeno brasileiro, a extrema-direita mundial passou a veicular várias ideias, utiliza a mídia social para veicular mentiras. E lá na campanha de 2018, Bolsonaro já falava em globalismo, já divulgava uma teoria da conspiração, uma agenda internacional de governos de esquerda para implantar o comunismo. Chegou ao ponto em que o nosso querido ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que na época havia emprestado apoio a Bolsonaro, fez um texto mostrando qual seria o seu pensamento. Eu vou ler para vocês. Tenho 28 anos de serviço público e sou também escritor. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertar da ideologia globalista. O globalismo
é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. É essencialmente um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa hoje a luta contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus irrelevante. É um projeto metapolítico que significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história. Retomando a discussão anterior, em resumo, nós vimos que existem fakes que são disseminadas nos grupos bolsonaristas e essas fakes se baseiam em algumas coisas comuns, que é, primeiro, uma notícia verdadeira. Haddad e o embaixador argentino realmente estavam conversando sobre uma moeda comum e um BC independente para todos os países. Era uma moeda comercial, assim como o dólar é uma moeda de comércio internacional, haveria uma moeda latino-americana de comércio internacional para favorecer o comércio entre esses países. É só isso. Mas a pergunta que a gente tem que fazer agora é a respeito de qual é a consequência das políticas bolsonaristas, das políticas de extrema direita. Pois bem, Trump, nos governos americanos, em 2018 ele era presidente dos Estados Unidos, ele rompeu com todas as agendas internacionais. Rompeu com a Convenção do Clima, rompeu com os acordos de comércio, estava destruindo os laços que uniam todos os países. O que você precisa entender, é uma coisa que é necessário compreender. Essa minha página, esse meu canal, trata exatamente disso. O que é preciso entender é que alguns problemas são internacionais, não tem fronteira. O problema do meio ambiente não tem fronteira. O problema das doenças transmissíveis, como por exemplo a Covid, não tem fronteira. O problema da poliomielite não tem fronteira. Nós precisamos erradicar a poliomielite no mundo. Nós precisamos tratar da questão do meio ambiente no mundo. Quando Trump diz American First, quando ele diz que a América primeiro, quando Bolsonaro e Trump falam de pátria e nação, de viver a sua pátria na sua nação, quando lá o Orbán fala a mesma coisa com relação à Hungria e faz críticas ao mercado comum europeu, à União Europeia, o que você está estabelecendo são diversas pequenas unidades. Quando o problema é mundial, ele tem que ser tratado como um todo. Eles reclamam da interferência do mundo numa questão individual própria. Então, isso gera problemas para as ações coletivas. A consequência do discurso do Bozo e do Ernesto foi uma tentativa de se fechar o acordo rápido com o Mercosul, porque imaginava-se que Bolsonaro e Guedes, junto com o nosso querido Ernesto Araújo, iria atrapalhar o desenvolvimento do Mercosul. Só que é óbvio, não era possível se fechar os acordos com o Mercosul tão rápido. Você vai me perguntar aí, Feliciano, e afinal de contas, Guedes não poderia olhar e perceber que isso prejudicaria o comércio brasileiro? Guedes é um idiota, gente. Vocês me desculpem, mas Guedes é um idiota. Guedes falou também contra o Mercosul, contra a ideia de se fazer uma moeda comum, como você pode ver na foto. Ele disse que o Mercosul e a Argentina e a moeda comum não eram prioridades. Na verdade, eu vou explicar para vocês a minha concepção de Guedes. Eu acho que Guedes é um vendedor de carro usado. Vamos dizer, mas Guedes não é um vendedor de carro usado. Guedes é um economista. Não. Guedes é um corretor de ação. Ele ganha pela intermediação da compra e venda de ação. Eu vendo uma ação, você compra. E Guedes ganha um percentual nessa transação. Ele é um corretor de ação. Um vendedor de carro usado, eu vendo o carro e você compra, e ele ganha um percentual da venda. Um corretor de imóveis, eu vendo minha casa, você compra, e o corretor de imóveis ganha um percentual da venda. Vocês me desculpam, mas Guedes não é essa genialidade que as pessoas ficam falando, não. Guedes, durante o governo, mudou de opinião sobre vários temas. Um dos temas que ele mudou de opinião sobre a venda das reservas internacionais. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Guedes entra no ministério e começa a falar as besteiras que ele fala, e alguém senta lá e diz, olha, meu querido, você não pode vender as reservas internacionais. Por quê? Por que eu não posso vender as reservas internacionais? Porque um americano entrou no Brasil com 100 milhões de dólares.
e trouxe uma malazinha com 100 milhões de dólares e colocou no Banco Central. O Banco Central transformou isso em real. E o cara pegou os reais e comprou a dívida brasileira. Se você vender os 100 milhões de dólares, vendi os 100 milhões de dólares para outras pessoas, lá não interessa, o que vai acontecer? Esse sujeito vai sair, vai querer encontrar a malinha com os 100 milhões de dólares e não vai encontrar. Quando ele não encontrar, o dólar explode. Não pode vender a reserva internacional. Outra coisa que o pessoal deve ter dito para Guedes é que também não podia ser contra o Mercosul e contra uma moeda internacional. Em 2020, 2021, a opinião de Guedes e de Bolsonaro mudou sobre o Mercosul. Passaram a dizer que o Mercosul é necessário e importante para o comércio internacional e que a moeda comum é uma boa ideia, pois viabiliza o fluxo comercial. A integração com o Mercosul é essencial para fortalecer o Brasil nas negociações comerciais internacionais. Um dos pontos importantes do Mercosul é fortalecer o Brasil nas negociações internacionais. Hoje, quando você vai conversar, você não conversa com a França, você conversa com o mercado comum europeu, com a Europa, que impõe ao Brasil restrições. Eu quero que pare de queimar a Amazônia. É a França que reclama? É a Alemanha que reclama? Não. É a Europa que reclama. Então você tem 10 pessoas ao mesmo tempo falando. Quando você está isolado, o Brasil sozinho, isso dificulta o comércio internacional. Daí a ideia do Brasil de se juntar com alguns países da América Latina para que, em bloco, consiga conversar com o bloco europeu, consiga conversar com o bloco que hoje é a ALCA, né? Estados Unidos, Argentina e México. Bolsonaro mudou de opinião, tanto é assim que a foto que está sendo exibida mostra Bolsonaro na presidência do Mercosul tecendo elogios para o Mercosul, porque ele viu que era importante. Guedes mesmo passa a vai no noticiário e fala sobre a necessidade de se ter uma moeda comum entre os países latino-americanos. O mais interessante disso tudo é que você tem também a voz de Bolsonaro. Essa que é a coisa engraçada. A coisa é tão fake, né? O sujeito vai e faz uma fake sobre a moeda comum latino-americana, sobre levar essa moeda, acabar com o real e transformar o Brasil no comunismo, e você tem a gravação do Bolsonaro elogiando, tecendo elogios sobre a existência, sobre a proposta de se fazer uma moeda comum. O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Peso real. Não, quem diz que vai achar é ele. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Pode acontecer, o primeiro passo. Eu já falei para vocês que não é meu forte a economia. E nós acreditamos no feeling, na bagagem, no conhecimento e no patriotismo do Paulo Guedes nessa questão também. Essa ideia da moeda... Nós vimos nessa postagem que a extrema-direita passa a veicular ideias fakes na mídia social para conquistar corações e mentes. E nessa fake em específico era a respeito da moeda comum latino-americana que levaria o Brasil para o comunismo. E nós vimos, no final, Bolsonaro também felicitando a ideia de construir uma moeda comum, o que derruba a fake que eles construíram. Eu sou o professor Feliciano, agradeço por ter visto a postagem. Se gostou, deixe um like e compartilhe. E, por último, estamos juntinho, lutando por um Brasil justo e inclusivo.